Oi pessoal, tudo bem? A Prof veio então trabalhar com vocês expressões algébricas, tá? Chegaram as temidas letrinhas, né? Então a gente acabou de ver os números negativos, que também dá um nó na nossa cabeça. E a gente vai introduzir agora aos pouquinhos, vai entender o porquê que a gente usa a letra, tá? Mas então a gente vai colocar as letrinhas nas nossas contas, tá? Então olha só. Ali a prof colocou assim, ó, podemos representar matematicamente algumas expressões dadas em linguagem usual. É tipo assim, de português para o matematiquês, né? Então, o que seria o dobro de 5? É 2 vezes o número 5, né? O triplo do 8 é 3 vezes o número 8. Então, a gente está transformando uma frase para uma continha matemática, certo? Só que se eu não sei que número que eu quero multiplicar, que eu quero dobrar, que eu quero triplicar, né? Como se fosse uma fórmula. O que eu posso fazer? Olha só, ali diz assim, ó, também podemos representar um número que o valor ainda não conhecemos por uma letra qualquer. Não precisa ser sempre x, tá? Pode ser o x, mas pode ser qualquer outra letra. Como o x aparece muito, o que acontece? Lembra que a gente usava x para fazer a multiplicação? E daí a gente foi começando a usar o ponto? Então, agora a gente vai usar de novo o x, mas ele sendo um valor desconhecido, tá? Ele sendo uma incógnita, que a gente vai falar mais adiante, certo? Então, olha só, essas expressões, por exemplo, ali, ó, eu não quero o triplo do 8, que nem está no exemplo. Eu quero o triplo de um número qualquer. Mas que número? Eu não sei ainda. Eu vou usar uma letrinha para representar esse número, certo? Só que, o que eu sei? O que eu quero dizer? Eu quero dizer o triplo deste número, né? Então, tá escrito aqui, ó, o triplo de um número que eu não sei quanto é que é. E eu posso representar essa frase por essa expressão algébrica. 3x sem pontinho nenhum é a mesma coisa que 3 vezes o x, ou seja, o triplo desse valor que eu der para x, certo? Então, ó, expressões como essa são chamadas de expressões algébricas. São formadas por números, letras e sinais de operações, tá? Então, quando a gente fala em expressão, a gente está falando só de números e letras e sinais de operações. Pode ter potência? Pode. Pode ter raiz quadrada? Pode. Pode ter número negativo? Pode. Pode ter fração? Pode. Pode ter número com vírgula? Pode. Tá? Então, olha só. Tem mais uns exemplinhos aqui de variáveis, de uso de letrinha, né? Então, olha só. O dobro, 2 vezes, né? Um número qualquer. Então, aqui, ó, 2x, ou seja, 2 vezes o valor que eu der para x. O que é a metade? Não é dividir por 2? Então, ó, dividido por 2, vou até aumentar aqui. Um número que eu não sei quem é, escolhi a letrinha, mais 5. Aqui duas coisas, ó. O triplo de um número, então é 3 vezes a letrinha que eu escolher, menos o 6, tá? Às vezes esse menos não vem escrito como menos, vem escrito como a diferença, tá? E a soma de dois números, x mais y. Por exemplo, aqui tem duas letrinhas diferentes, tá? Então, as atividades de hoje são para a gente justamente tentar passar do português para o matematiquês e do matematiquês para o português, certo? Então, aqui tem algumas expressões, ó. Essas que tem aqui, eu estou usando sempre a letra X como meu número desconhecido. Mas se vocês quiserem usar outra letra, pode usar, não tem problema, tá? Mas é que o X geralmente aparece muito, tá? Eu acho que é isso, tá bom? Então, boa atividade. Qualquer coisa pode chamar a prof.